Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando de onde a gente parou, né? Eu falei que na próxima aula a gente ia continuar na página 206 e estamos agora na página 206, tá? Mas na aula de quinta-feira, isso foi na quarta-feira, e na aula de quinta-feira online eu falei sobre a página 206 e sobre os temas relativos à página 207 também. Mas na aula só tinha eu e Ingrid. Então, como algumas pessoas não viram, isso é muito importante, então eu vou colocar aqui para vocês, na verdade, como quase todo mundo não viu, né? Vou colocar de novo essa aula, só que agora gravada, né? Para eu colocar para vocês aqui, para vocês entenderem esses temas relevantes que vão estar dando continuidade ao nosso estudo sobre geometria. E na geometria, gente, são coisas, principalmente na geometria plana, são coisas simples, essa que a gente estuda, no ensino fundamental, se chama geometria plana, são coisas simples, porém vai acumulando um monte de pequenas informações, que depois, no geral, vira um montão bem grandão, tá bom? Mas para não ter problema para ninguém, então vou gravar, só que agora gravada mesmo, a aula sobre essa segunda parte, né, da geometria, tá bom? Então vamos lá. Na página 206, pessoal, a gente traz conceito de geometria sobre o quê? Sobre a reta, certo? E vamos ver o que o livro tem que falar sobre a gente sobre a reta e o que a gente vai estar trabalhando e abordando aqui, tá bom? Então, ó, para o estudo da reta, vamos sempre considerar retas traçadas em um plano. Ó, só para tirar a dúvida de vocês, quando eu falo em um plano, eu falo em uma superfície, tá? Uma superfície plana, tá? Que não tem profundidade. Que no nosso caso será representado pela folha do livro ou do caderno. Ou seja, está escrito no livro ou no nosso caderno. Uma superfície plana, tá? A gente está trabalhando com uma área e não com um volume, tá certo? Então, ó, se tornarmos um ponto na folha de papel e traçarmos retas que passam por esse ponto, podemos traçar tantas retas quanto quisermos. Aí tem um exemplo aqui do lado. O que ele quis dizer, ó, simples. Se eu marcar um ponto em uma reta, não seja no livro, no caderno, ou num plano, se eu marcar um ponto num plano, ou seja, numa superfície de um caderno ou de um livro, do que for, numa parede, esse ponto pode conter infinitas retas, porque ó, cada reta dessa que eu for fazendo aqui, certo? Cada desenho que eu vou fazendo aqui pode conter infinitas retas. Eu posso passar a noite inteira aqui gravando para vocês fazendo infinitas retas. Por mais que umas pareçam estar em cima das outras, mas sempre será uma reta nova. Cada vez que eu passar um traço será uma reta nova. Então isso quer dizer que em um único ponto, num plano, eu posso traçar infinitas retas, tá? Isso é um conceito bem importante para a geometria plana que a gente está estudando. E aqui ele volta, ó, com outro ponto importante. Se desenharmos dois pontos distintos, distintos quer dizer diferente, se desenharmos dois pontos diferentes na folha, poderemos traçar uma única reta que passa por esses pontos. Por exemplo, ó, vou chamar esse ponto de A maiúsculo e esse ponto de B maiúsculo. Vocês sabem, né, que a gente viu naquela aula, que pontos são marcados com letras maiúsculas no nosso alfabeto. Então, ó, A maiúsculo, B maiúsculo, dois pontos o quê? Distintos, dois pontos diferentes. E a gente deve notar, como ele mesmo o livro nos falou, que em dois pontos distintos, ou seja, que os pontos não estejam no mesmo lugar, nós só podemos tocar eles por uma única reta. Por quê? Se eu traçar uma reta para cá, ó, subindo, pode até passar pelo A, mas não vai tocar o B. Se eu passar uma reta também aqui no B, seja qual for a posição, vai passar pelo B, mas não vai passar pelo A. Aí vocês podem dizer, mas professor, e se eu passar no mesmo cantinho que passou o B e o A? Em tese, você pode até pensar que é o mesmo cantinho, mas na verdade não é o mesmo cantinho. Porque, ó, imagina aqui, se eu desenhar aqui, ó, vou até riscar meu livro, tá? Para vocês verem. Se eu desenhar uma bola aqui e uma bola aqui, eu posso dizer, ó, que eles passaram no mesmo ponto, tá? Até nesse ponto. Mas quando eu faço isso, eu subtendo que essas bolas ou esses círculos têm volume. Volume que seria o quê? Seria como pegar, por exemplo, uma bola de vôlei, uma bola de basquete, tem volume, eu consigo tocar nela em três dimensões. Mas quando a gente está estudando a geometria do ensino fundamental, a geometria é plana. Então essa bola, que não é uma bola, seria um círculo ou um ponto, pode ser definido mais como uma tampa de um pote do que como uma bola. Tá entendendo? Então, assim, teoricamente eu não consigo passar uma reta, mais de uma reta, em dois pontos distintos. Porque a outra reta, por mais que esteja aqui do lado, não estaria em cima, exatamente em cima. É como se eu tivesse colocado
passado, ó, uma reta tá passando aqui, como fosse o lápis, e o meu dedo é outra reta, ó. Parece que tá em cima da outra, mas não tão, ó. Tá vendo? Então, isso faz jus ao que o livro quer nos mostrar. E aqui ele traz como relevância, ó, por um ponto do plano passam infinitas retas, a gente já viu. Por dois pontos distintos, ou seja, diferentes de um plano, passa uma única reta. É isso que ele quer deixar afirmado e acordado para vocês. Então vamos subir mais um pouquinho e continuar, né? Aí ele traz, ó, observe as figuras abaixo em que estão destacadas três pontos distintos, ou seja, três pontos diferentes. Lembrando que distintos é diferente. Aí ele traz A, B, C, ou seja, pontos marcados sempre com letras maiúsculas, tá? Aqui é F, G, marcado novamente com letras maiúsculas e pontos diferentes, né? E ele fala o seguinte, ó, dados três ou mais pontos distintos, como a gente viu aqui, só poderemos traçar uma reta que passe por todos os pontos ao mesmo tempo, se esses pontos estiverem alinhados. Ele está afirmando aqui, ó, verdade, ó. Como esses três pontos estão alinhados, ó, a reta que passa aqui entre eles consegue tocar todos os pontos. Na verdade, a gente pode tocar em mais de três pontos, em 4, 5 ou infinitos pontos, desde que essa mesma reta esteja alinhada. Quando uma reta não está alinhada e os pontos não estão alinhados, olha que interessante, ó, a reta que passa aqui pode até tocar dois pontos, mas não tocam, pode até tocar dois pontos, mas não tocam mais que dois pontos, tá? Ou seja, a não ser que tivesse uma letra F, uma letra alguma coisa para tocar aqui, mas tomando como base o desenho do livro, observe que a gente não consegue, não é? A gente não consegue. Então, por isso que está verdadeiro. Ó, dados três ou mais pontos distintos de um plano, só podemos traçar uma reta que passe por todos os pontos ao mesmo tempo, se esses pontos estiverem alinhados, como esse exemplo na figura 1, porque na figura 2, ó, os pontos não estão alinhados e se eu traçar reta ligando entre eles, não forma uma linha, tá certo? E ele dá um exemplo aqui, do dia a dia, profissionais usando uma técnica até engraçada, mas que funciona de verdade, falando o seguinte, ó. Traçando uma reta com barbante e giz, é comum entre carpinteiros, pedreiros e pintores o uso de um barbante ou cordão coberto de pó de giz para traçar uma reta. Aí, por exemplo, ó, aqui é uma madeira, pode ser uma parede, porque eu já vi pedreiros fazendo isso, tá, gente? Tem uma parede, e ele passa bem muito pó de giz, de preferência colorido, sobre essa linha. Então ele puxa essa linha assim, ó, estica, como se fosse esticando sobre a madeira, sobre a parede, sobre o móvel e solta. Ela vai voltar, ela vai fazer pá. Quando ela volta, ela bate, como ela tá com pó de giz, ela deixa uma linha perfeita, mostrando uma linha perfeita com um pó. E daí, a partir daí você pode fazer um desenho, fazer uma necessidade, uma necessidade para vocês, tá certo? Então, como eu estava mostrando aí para vocês, ó, aqui, ó, se você fazer essa experiência em casa, pegar um barbante, melar ele de giz e puxar sobre uma superfície plana e soltar, quando ele bater, ele vai deixar essa sombra aqui, ó. Essa sombra que tá clarinha aqui, que não sei se dá para ver no livro, no vídeo, esse barbante aqui, na verdade, é uma sombra deixada pelo giz. Tá entendendo? Ou seja, não é uma marca do giz propriamente dito, ou do cordão. Isso aqui não é o cordão, mas é o giz propriamente dito, tá certo? Então, pessoal, nessa página 206 ele trouxe o quê? Os conceitos sobre reta e aqui uma curiosidade sobre o que podemos fazer sobre como uma reta, tá? Agora, já na página 207, ele traz uma coisa interessante, que é o quê? Deixa eu alinhar aqui para que todos possam ler direitinho, pronto. Ele traz isso aqui, ó, posições relativas de duas retas em um plano, certo? E seria o que? A figura seguinte representa o campo de futebol. Cada linha lateral e cada linha de fundo prolongados indefinidamente nos dá a ideia de reta. Aí ele traz o desenho de um campo de futebol aqui, certo? Desenho onde tem pontos marcados, ó. Mas no caso aqui não são pontos, porque se a gente observar, todos estão gravados, escritos com letras minúsculas. E como são letras minúsculas do nosso alfabeto, nós sabemos que apenas as retas são nomeadas com letras minúsculas do alfabeto. Então, na verdade, esse é o nome dessas retas, tá? Esse é o nome dessa, esse é o nome dessa, esse é o nome dessa e esse é o nome dessa. E assim vai. Então, vamos ler, ó. Esse modelo nos mostra que quando traçamos duas retas em um plano, podem ocorrer duas possibilidades. A primeira possibilidade,
as retas não se cruzam, ou seja, não possuem pontos em comum, por exemplo, essas duas retas aqui, ó. Certo? Se a gente observar essas duas retas, A e B, elas não se cruzam, não se tocam. Então, é uma das pequenas probabilidades que nós vemos nesse campo. Por exemplo, ó, aonde? Nessa reta. Esta reta não se cruza ou não se toca com esta. Como também esta reta não se cruza e não se toca com essa. Quando isso acontece em um mesmo plano, ou seja, em um mesmo espaço, esse desenho aparece, a gente dizemos que as retas A e B são retas paralelas, ou seja, isso é o nome delas, tá? Indicamos A barra barra B, ou seja, A é paralela da reta B, tá? No segundo ponto aqui, ó, a segunda possibilidade, ele diz o seguinte: as retas se cruzam em um único ponto, ou seja, possuem apenas um ponto em comum, como por exemplo, aqui. Onde é que a gente identifica isso no desenho? Ó? Aqui, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, onde elas se cruzam. Tá? E onde elas se cruzam, elas são chamadas de retas concorrentes. E a gente pode até interpretar concorrentes porque elas concorrem o mesmo espaço. Ou seja, elas se cruzam e se tocam no mesmo ponto. Quando isso acontece, chamamos essas retas de retas concorrentes. Quando ele fala C e B são concorrentes, ele está se relacionando a C e B aqui dessa figura, são concorrentes. Tá? Então, retas assim, paralelas, retas que estão se tocando em um único ponto, concorrentes, tá bom? E aqui ele diz o seguinte, ainda mais, ó. O mesmo vai ocorrer quando as retas A e D ou com as retas A e C. Se vocês olharem lá na figura A e C também acontece isso. Ou as retas B e D, tá? Todas são concorrentes. Observações. Note as retas A e B da figura ao lado. Você as classificaria como retas paralelas ou retas concorrentes? Ó, retas A e B, ó. Vou até cruzar aqui, porque isso aqui foi na aula de quinta-feira que eu expliquei isso, ó. Na verdade, as retas só estão aparecendo até aqui no livro. Isso aqui foi eu que risquei, tá? Não sigam o meu conselho de riscar o livro, mas já que estou riscando de comum aqui, tá? Mas não é certo riscar livro. Então vamos lá, ó. Se vocês observarem a reta A e B, desconsiderando o que eu pintei aqui, o que eu risquei, elas não estão se tocando, ao meu ver. Porém, se vocês lembrarem daquele primeiro entendimento que uma reta é infinita, e ela não é infinita em ambos os lados, então mesmo que aqui o livro não traga, essa reta vai se perpetuar para cá e essa vai se prolongar para cá também. Em algum ponto elas vão se tocar. Então, mesmo que eu não veja, é próprio eu dizer e correto que a reta A e B são retas concorrentes porque em algum momento elas se tocarão e se encontrarão tocando um único ponto no mesmo plano. Quando isso acontece, elas são chamadas de retas concorrentes. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai ficar por aqui, mas a gente viu os conceitos de retas, certo? Viu os conceitos de retas paralelas e retas concorrentes. Existem mais alguns outros tipos de retas que a gente vai estar estudando, mas eu quero deixar para a aula por aqui, mas eu quero que você entenda ao todo isso, que em um único ponto a gente pode traçar infinitas retas. Ó, um ponto, faço infinitas retas. Que também dois pontos só podem ser tocados por uma mesma reta se esses pontos estiverem o quê? Alinhados. Tá? Então, posso ter numa reta infinitos pontos, desde que eles estejam alinhados. Se eles não estiverem alinhados, a gente não vai ter uma única reta tocando em todo mundo, tá? A gente viu também que quando as retas estão de frente a outra, seja em qualquer posição assim, mas perfeitamente de frente a outra, são chamadas de retas paralelas. Quando elas se tocam em um único ponto, são chamadas de retas concorrentes, tá bom? Então, nossa aula fica por aqui, pessoal. Fiquem com Deus e até mais, tá bom? Tchau, tchau!